Nossas saudações a todos os amigos internautas que a partir desse instante acompanham o nosso programa Dimensão Espírita. Para quem está nos assistindo ao vivo, estamos iniciando agora, 5 da tarde desta sexta-feira, e temos conosco, para falarmos sobre Espiritismo, o nosso amigo, nosso companheiro do Consolador Prometido de Sara, Emmanuel. Tudo bem, Emmanuel? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo sempre, né? Você já esteve aqui no programa e a gente ficou muito feliz. Você prometeu voltar e como todo o Emmanuel tem palavra, eu estou me sentindo um Chico aqui do lado do Emmanuel. E o nosso amigo Edson, né, que é o responsável pela conexão eletrônica do programa, organizando tudo ali, inclusive para botar o Facebook ali, nem isso eu sei fazer. Ele tem que colocar para mim poder me assistir ali no meu próprio Facebook. Boa tarde para todos, sejamos todos bem-vindos a esse programa que sempre leva um pouquinho do Espiritismo nas casas, para as mentes dos nossos amigos. Agradecer ao Emmanuel o nosso convite, agradecer ao Gilberto que está sempre aí ancorando esse nosso programa, mas eu queria agradecer também o Luiz, que está atrás da câmera hoje. Nós estamos chique, nós já temos mais um componente da equipe, o Luiz, e o Luiz tem dado uma força para nós, tanto no Consolador como aqui no Dimensão Espírita. E o Luiz, vocês não estão vendo, porque ele não está se mostrando ali, mas ele está devidamente piochado, como se chama, né? Hoje é dia do gaúcho, e ele veio prontamente nos atender aqui no programa com a roupa, né, a indumentária característica do gaúcho, né? Nossas homenagens para todos aqueles que têm essa tradição, né? E nossas homenagens principalmente ao nosso pessoal do Rio Grande do Sul. E ao Luiz também, que está aqui conosco hoje. Bom, o Emmanuel, como a gente sempre diz, escolheu o tema. O tema é sempre escolhido pelo nosso convidado, porque nós não estamos aqui para estar fazendo perguntas que as pessoas não estão preparadas para. É verdade. O Emmanuel fez uma palestra chamada Desmistificando a Morte, mas nós não vamos colocar esse título comprido assim no nosso programa. É a morte, nós vamos falar hoje sobre a morte. E eu gosto muito de falar essa palavra. Tem gente que está no Espiritismo, é desencarnação, né? Sim. Kardec usou a expressão morte nas obras básicas do Espiritismo. A palavra morte eu acho que é a que mais aparece, né? E o Emmanuel trouxe esse tema muito interessante. Por que você escolheu esse tema, Emmanuel? Então, um dia desses eu estava acompanhando a palestra aqui da casa de um colega nosso de grupo de estudo, o João Batista. O título da palestra dele era O que acontece depois do desencarne. Daí eu parei para pensar, puxa vida, tá aí um título que dificilmente algum orador espírita aborda. Geralmente a gente fica mais nas lições morais do Evangelho e tudo isso, que é muito importante para a gente, mas o diferencial do Espiritismo, das outras doutrinas, é que a gente aborda os fenômenos do Espírito de frente, sem misticismo, sem mistério, e as pessoas que procuram o Espiritismo, então, para conhecer essas coisas, elas têm são essas dúvidas. O que acontece quando uma pessoa morreu na parte espiritual? Pelo que ela vai passar? É isso que a gente vai estudar agora, certo. E foi por isso que eu roubei o tema do João, foi por uma boa causa. Muito bem roubado. Eu particularmente digo isso porque antes de conhecer o Espiritismo, eu me sentia muito mal, assim, eu ia ao cemitério, eu participava, assim, de velórios, e eu me sentia muito angustiado, exatamente por falta desta explicação que o Espiritismo veio me dar depois. Quer dizer, hoje, claro que a gente vai chorar, vai sentir bastante, principalmente quando a gente... Geralmente que a gente vai a algum enterro, alguma coisa, porque é ligado à pessoa, né? A gente sente igual, a mesma coisa, só que a gente tem um outro conforto, a visão é diferente. Sim. E é isso que nós vamos naturalmente ver hoje, né, mano? Eu verifiquei na tua palestra, quando tu fez, que tu procurasse dar uma introdução em relação a essa questão, o que é espírito, o que é alma, corpo, espírito, tudo isso para a pessoa se situar naquilo que tu vai explicar exatamente. Depois. É importante a gente saber exatamente do que a gente é feito, do que a gente vai falar, né? Então a gente tem que distinguir algumas palavras que vamos utilizar, e Kardec, ele tinha muito cuidado com as palavras, porque ele sabe que cada palavra tem vários e vários significados.
Então, para deixar bem claro, para quando o espírita fala a palavra alma, ele usou 12 parágrafos na introdução de O Livro do Espiritismo para deixar isso no sentido exato. No Livro dos Espíritos, né? Isso. Então, quando a gente fala alma, segundo Kardec, a gente vai dizer que é o ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. É isso que significa alma para a gente. E tem aquela questão entre o que é alma e o que é espírito. Então, para a gente fazer essa distinção, nós vamos procurar a questão 134 de O Livro dos Espíritos, que é exatamente o que é alma. E o que é alma e o que é espírito? E os espíritos responderam que alma é um espírito encarnado. Emanuel, eu vou te pedir a licença para poder transferir o monitor ali. Para você não ficar curioso, ó, que o Edson preparou para mim ver aqui, para mim poder me ver aqui, tá? Então, a alma é um espírito encarnado. Sim. Ou seja, todos nós somos espíritos. Exatamente. Quando a gente está encarnado, quando a gente tem corpo material, aqui, esse espírito é chamado de alma, então, isso, pelo espiritismo. E quando a gente está desencarnado, habitando o plano espiritual, dizemos que somos espírito. Então, para a gente estudar a morte do ponto de vista espírita, a gente precisa saber o que é alma, a gente precisa saber o que é o corpo físico, isso a gente não precisa saber o que todo mundo vê. A gente sabe o que é o corpo físico e precisa saber também o laço que faz a comunicação entre a alma e o corpo. E Kardec denominou esse laço de perispírito. Perispírito, resumidamente, é uma cópia energética do nosso corpo físico. É muito parecido, às vezes o espírito até se confunde, acha que está vivo, mas na verdade está usando o perispírito. E quando a gente desencarna, a gente leva o perispírito junto, a gente se manifesta no plano espiritual usando, enfim, este corpo energético. Que o Paulo, né, o apóstolo Paulo chamava de o corpo espiritual. Sim. O nosso corpo espiritual. Que se amolda lá no mundo espiritual de acordo com o pensamento que a gente utiliza para ele. E que absorve, enquanto vivemos, tudo aquilo que fazemos de bem e de mal, ele fica marcado nele para a próxima reencarnação. Se a gente fuma aquele cigarrinho, machuca o nosso pulmão de carne, machuca o nosso pulmão perispiritual. Se a gente bebe um pouquinho, estraga o nosso fígado físico e espiritual. Mas se a gente faz o bem, também fica marcado no nosso espírito e no nosso perispírito. Essa marca bonita do bem. Dito isso, entendido que nós temos o nosso corpo material, entendido que nós temos o nosso corpo espiritual, a gente pergunta a pergunta que não quer calar. Emanuel, dói morrer? Então, essa foi a primeira pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, foi a questão 154, e a pergunta é essa mesmo: é dolorosa a separação da alma e do corpo? É interessante, né? Será que vai doer quando a gente morrer? É o medo que a gente tem, né? Todos nós temos esse... Tudo bem, eu não tenho medo de morrer, mas vai doer, eu tenho medo da dor que eu vou sentir. Então, e dói. E o que os espíritos responderam foi: não, a gente pode ficar tranquilo, morrer não dói. Só que a resposta não foi só essa, eles complementaram. Eles disseram o seguinte: o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Notem que a gente aqui está falando sobre as sensações do corpo físico. A gente pode sentir alguma dor no momento da morte? O corpo pode sentir. Só que a gente está habituado a sentir dores muito mais fortes no decorrer do nosso dia a dia. Né? E quantas a gente sente, quantas dores pelas quais a gente já passou, né? Isso. Porque os espíritos estão dizendo que essas dores que a gente já está acostumado a sofrer, dói muito mais do que aquele momento que a gente vai ter na morte. Aqui a gente está falando das sensações físicas. Sim, a sensação física, a dor física, a dor do corpo. E a parte mais interessante dessa questão, que os espíritos finalizam respondendo, é o seguinte: que os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são, na verdade, um gozo para o espírito, que vê chegar ao fim do seu exílio. O que isso significa? Então, Kardec ele relata em várias obras que o espírito enxerga o corpo como uma espécie de prisão. O corpo limita a gente. Diz ele que quando a gente está livre do corpo, a gente tem liberdade para se mover na velocidade do pensamento para qualquer distância. A gente tem uma percepção maior, uma consciência maior, uma lucidez, a memória maior. E a gente, quando fica preso no corpo, vê isso como um limitador. O espírito não se sente muito bem preso ao corpo, a maioria dos espíritos. É considerado, né, como se estivesse numa prisão, né? Como se a gente estivesse prisioneiro do corpo. Né?
E o próprio Livro dos Espíritos também vai nos mostrar a influência que o corpo exerce sobre o espírito. Então, quando a gente está encarnado, a gente sofre uma grande influência. De acordo com o nosso nível evolutivo, essa influência é maior ou menor. No nosso caso, a influência é muito grande. Sim. Eu sempre digo nas minhas palestras, né, para as pessoas entenderem o seguinte: se você nascesse na China, se eu nascesse na China, eu seria igualzinho aquele chinês lá, que a gente está acostumado a ver. Não tinha muita diferença nenhuma. Ia ser completamente diferente do Gilberto que mora aqui no Brasil. Agora, se um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier nascesse lá na China, ele seria Chico Xavier lá e aqui. Porque o fato dele ter uma elevação moral maior do que a nossa, faz com que a influência do meio ambiente, a influência do corpo lá seja menor do que a influência que tem. Menor. Mas tem, né, Gilberto? Tem, sempre vai ter. O único que teve aqui na Terra, que não teve influência nenhuma, é Jesus Cristo. Sim. Todos os demais... Mas ele rezava, como diz a palestra do nosso Walter Ney, ele rezava, né? Sim, ele rezava. Porque isso não tem nada. Bem, como é que ocorre a separação entre a alma e o corpo, Emmanuel? Porque então, primeiro já ficou demonstrado pela orientação dos espíritos que já passaram pela morte. Se os espíritos estão dizendo isso, é porque é uma verdade, porque já passaram. Nós vamos basear na experiência dele, porque a gente não tem memória para trás, né? Exatamente. Daquilo que aconteceu, né? Graças a Deus. Então foi a próxima questão, a próxima pergunta, 155, foi como se opera a separação da alma e do corpo. E a resposta é: rotos os laços, rompidos os laços que a gente tinha, ela se desprende. Então, se o laço já não está mais preso ao corpo físico, a alma se desprende naturalmente. E a próxima questão, nessa mesma pergunta, o item A, é que vai nos dar um pouco mais de abrangência da resposta. Que Kardec pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Ele quer saber se tem uma linha de demarcação entre a vida e a morte. Por exemplo, está vivo, pronto. Aqui está morto, já está separado. Será que tem isso? Tem uma linha que delimita bem o que é vida e o que é morte? E a resposta dos espíritos é que não tem essa linha. O espírito se desprende gradualmente, não é que nem um pássaro que você abre a gaiola e ele sai voando. A separação do perispírito e do corpo, né? Porque a separação se dá pelo desligamento do laço, que é o perispírito, e está preso ao corpo célula a célula. É isso que é importante falar. Não é só um laço, uma conexãozinha só. Isso. Todas as células estão interligadas com o perispírito. Então, não dá para ser brusco, né? Essa separação. Isso, exatamente isso. E a questão aqui que a gente quer saber mesmo, a dúvida é quanto tempo demora para a gente separar do corpo depois que morreu. E quanto tempo demora? Então, Kardec, tendo essa fonte de informações privilegiada, que através do meio de unidade, sabendo dos próprios espíritos como é que acontece, ele chegou a uma série de conclusões. Mas para a gente encurtar isso, vamos dar alguns exemplos extremos. Pensem na pessoa mais boa que você consegue imaginar, tipo um Chico Xavier, pessoa caridosa, espiritualizada, amorosa em todos os sentidos. Pode acontecer de o corpo dessa pessoa ainda manter alguma vida, o coração está batendo, e ela já esteja completamente separada do corpo e consciente da sua situação. Se a gente ir para o extremo oposto, aquela pessoa que foi um vilão em vida, mau, materialista, rancorosa, pode acontecer de o corpo dela já estar sem vida há alguns dias, sepultado, em decomposição, e ela ainda, o espírito ainda preso a esse corpo e sentindo essas sensações que devem ser horríveis da decomposição. Só que a gente pode ficar tranquilo, né? Eu suponho que nós aqui somos todos medianos, nem todo mundo muito bom, nem todo mundo muito mal. Eu já estava preocupado. Eu também comecei a pensar que comecei a suar frio aqui agora. Provavelmente o que vai acontecer com a gente vai ficar preso no corpo um dia, a gente vai estar com dificuldade de se soltar, a gente vai estar sem lucidez, no sono, daí vai vir aquele espírito amigo, aquela pessoa que é nosso guia, que tem simpatia pela gente, um parente, uma avó, uma mãe, vai nos ajudar a separar o perispírito. E a dificuldade dele vai ser exatamente os nossos vícios. É mais difícil quem tem o vício de comer bastante, soltar o perispírito da região da barriga. Quem gosta é viciado nos prazeres carnais, daí fica mais difícil soltar ali também nos órgãos genésicos. E eles veem isso, hein, mano? Vê.
A gente é um livro aberto para os espíritos, né? Quer dizer, cada um de nós vai ter maior dificuldade de separação na parte do corpo que ele mais tem problemas de vícios. É isso? Isso. Se a pessoa que come muito, então, já vai ficar ali marcado o local. Meu Deus do céu. Quantas partes eu vou ficar pregado aqui? Mas eu acho interessante, me permite, Emanuel Gilberto, assim, aqueles que ficam nesse momento, né? Porque tu fala daquele que partiu, né? Aquele que foi para o lado espiritual, deixou o corpo físico e está no lado espiritual, mas ainda, pelos apegos à matéria, o seu espírito ainda está apegado àquele corpo que está morto, né? E já, em algumas situações, já enterrado, inclusive, né? Sim. Sepultado. E aí, meus irmãos, é o momento em que nós que estamos ainda no plano físico, as nossas orações, me permita fazer essa consideração, elas são de suma importância para solicitar a espiritualidade que vá ajudar o nosso irmão que desencarnou, né? Eu sempre brinco, numa palestra que eu fiz, eu usava essa expressão, que a nossa oração é um SAMU de atendimento no mundo espiritual. Quando a gente reza, quando a gente ora por aquele irmão que partiu, seja ele qual for, o nosso parente mais próximo, ou aquele que acabou de desencarnar lá num país da Europa, e a gente faz aquela oração com o fundo do nosso coração, pedindo que a espiritualidade vá lá atendê-lo, vá lá ajudá-lo a se desprender da matéria, a espiritualidade acende uma luz, né? Eu digo, acende uma luz lá onde ele está e ele pode ser atendido. O choro é importante, faz parte do luto, mas muito mais importante é a gente usar da nossa energia aqui e pedir em oração, porque muitas vezes o nosso irmão está lá e ele está conturbado com aquele momento do desencarne e ele não consegue pensar em ser ajudado. Ele precisa da ajuda externa, e a ajuda externa somos nós que ficamos aqui, estamos aqui em oração pedir por ele. Nós vamos logo em seguida reforçar isso aí, né? O Emmanuel, eu não sei se eu pulei. Ele passou o roteiro aqui para mim, ele vem numa sequência que vai abordar esse aspecto aí. Aquilo que o Emmanuel falou aqui, eu faço duas considerações. Primeiro, uma informação do Divaldo. O Divaldo disse que viu o desencarne da mãe dele. Quando a mãe do Divaldo desencarnou, Divaldo tem evidência, ou seja, Divaldo vê espírito. Então, quando eu esteve aqui em Criciúma, eu jantei com ele, e nós conversamos, e ele me explicou que ele não vê assim de frente, ele vê lateralmente assim. Ele viu a mãe dele imediatamente se desprender do corpo, quando morreu, lúcida se levantou, e o anjo da guarda vem e conversa com ela, o anjo guardião dela. Então você vê que a mãe do Divaldo era uma pessoa de uma elevação moral, porque imediatamente em seguida à sua morte, ela já teve a possibilidade de ter consciência plena da sua situação, né? Outro aspecto, nós estamos falando aqui das pessoas ligadas à matéria, que vão ficar um certo tempo presos ainda, a parte espiritual, né? Do normal, nós não estamos nem considerando aqui o suicida, porque o suicida, como ele viola a lei da natureza, ele vai ficar muito mais tempo preso, o seu espírito, à decomposição do corpo, né? Então é um extremo maior ainda do que aquele exemplo que o Emmanuel nos trouxe. Emmanuel, é isso aí mesmo, olha, tá ali, ó. O Edson até antecipou o assunto, o auxílio durante a morte. Como é que Sim, mas aqui a gente vai entrar no auxílio dos espíritos amigos, primeiro não dos dos encarnados. Daqueles que estão do lado de lá, que vão nos ajudar na hora da Isso morte. que é uma coisa bem clara e fica bem atestada. É só a gente conversar. Quem trabalha com pessoas que estão próximas à morte, são os cuidadores em asilos, técnicos de enfermagem no hospital, é comum a gente ouvir histórias. Tipo, a minha mãe veio me visitar na noite e a gente rezou, foi tão bonito. Eu tive um sonho tão real com a minha avó, sabe? Doutor, quando você vem me examinar, sempre tem um homem de branco do teu lado, quem é, sabe? E o doutor não vê, isso acontece. Cada um tem uma coleção de histórias nesse sentido. Eu tenho algumas. E a morte, vista da perspectiva espiritual, é relatada, muito bem relatada pela gente, por André Luiz, num livro que aborda vários casos de desencarnação vistos do mundo espiritual, que é o livro Obreiros da Vida Eterna. Para a gente comentar aqui, eu separei o caso de Dimas. Dimas era um médium espírita. E André Luiz, quando foi se inteirar do caso, ele perguntou para Jerônimo, que era o espírito que ia ajudar Dimas a desencarnar. A primeira pergunta que André Luiz fez foi: ô Jerônimo, o Dimas conseguiu concluir o seu planejamento reencarnatório? Ele viveu todo o tempo de vida que tinha programado?
E é engraçado, né? Porque dizem que a gente julga os outros pelo que a gente é. A gente lembra da vida de André Luiz. Ele foi considerado um suicida inconsciente, porque bebia, comia em excesso, adultério. O corpo dele não suportou essa carga de estresse, ele adoeceu e morreu muito antes do esperado. Então foi considerado um suicida inconsciente. E quando Jerônimo falou para André Luiz que Dimas não tinha concluído o seu planejamento reencarnatório, a resposta de André Luiz foi assim: coitado dele, né, Jerônimo? Foi um suicida inconsciente igual a mim, vai sofrer tanto. Só que, para a vergonha de André Luiz, não foi esse o caso. A história de Dimas era muito mais dramática. Resumidamente, ele nasceu de uma família pobre, teve que largar o estudo cedo. Trabalho que geralmente sobra para quem não tem estudo, aquele trabalho pesado. Então acordava cedo, trabalhava, voltava à noite em casa, constituiu família muito cedo. O rendimento dele mal dava para pagar os custos do mês e, apesar dessa rotina estressante, ele era uma pessoa profundamente caridosa. Podia ver gente passando necessidade que ele ia ajudar. O corpo não estava aguentando essa carga de trabalho e ele estava profundamente doente agora. Tanto que André Luiz, a gente sabia que ele era médico, analisando Dimas, viu que ele estava indo para uma falência múltipla de órgãos devido a uma infecção séria que ele tinha contraído, e foi que os espíritos relataram para ele, falaram: olha, André, o desencarne de Dimas está programado para a noite de hoje. Sabe? E o que aconteceu? E o que estava acontecendo era o seguinte: a esposa, de pé, ao lado do leito, Dimas desacordado há vários dias. Dava para ver na expressão da esposa aquela dor, aquele sofrimento, aquele cansaço. André Luiz, vendo toda essa situação, ele relata que a esposa emitia uma rede energética que prendia Dimas ao seu corpo. Ele não conseguia ter liberdade para sair. E Jerônimo, complementando, dizia que ela estava colocando vida no corpo espiritual de Dimas, prendendo mais ainda ele ao seu corpo físico, não deixando. De modo que esse era o primeiro problema a ser resolvido pela equipe espiritual. A gente tem bastante. Ou seja, é aquilo que a gente chama de rede de retenção. O pensamento da esposa estava prendendo o espírito dele, não estava deixando o espírito dele ir naturalmente. A gente não ouve vários casos assim, que aquela pessoa fica tão ligada à pessoa que não deixa ali, realmente afasta ela e a pessoa desencarna, sabe? Então, eu até escrevi para não escrever expressão, eu achei que o Gilberto ia chamar essa expressão, que chama melhora da morte. Sim, melhora da morte, também. Porque o convalescente, ele melhora, aí os seus muito próximos vão descansar, se afastam, e aí é o momento do que essa rede se desfaz e aí o corpo realmente se entrega. E aconteceu com esse nosso amigo aí, meu Pois então, essa foi a estratégia da equipe espiritual. E como é que eles fizeram para fazer tem esse que trabalho? afastar a esposa, os filhos, os parentes, senão a gente não vai conseguir promover um tranquilo desligamento para Dimas. É uma situação complicada para a gente, né? Como é que a gente vai deixar aquele nosso ente querido partir? É a pergunta que eu fiz na palestra. Para a gente responder mentalmente, a gente sacrificaria a nossa própria vida para salvar a vida dos nossos filhos, nossos cônjuges? A resposta de todo mundo é sim. Claro. A gente teme mais a morte dos nossos entes queridos que a nossa própria. Em contrapartida, a gente sabe que o corpo físico não tem vida eterna. Chega uma hora que ele tem que partir. E no caso de Dimas era a chegada da hora. Eu até brinco com a pessoa, todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Exatamente. Não tinha recurso médico que pudesse salvar Dimas naquela hora. E como é que a gente se comporta nessa situação, né? As palavrinhas mágicas da nossa oração tem que ser: seja feita a sua vontade, porque a gente não conhece a vontade de Deus. Sem desespero. O que a equipe espiritual fez? Então Jerônimo, aplicando alguns passes em Dimas, fez com que ele recobrasse sua consciência, que ele respirasse. Ele acordou, Dimas acordou e falou assim: graças a Deus, louvado seja Deus. O filho estava de pé do lado dele e perguntou: melhorou, pai? Daí ele respondeu: ai sim, meu filho, eu respiro mais livremente. Então Jerônimo, o espírito protetor, intuindo Dimas, fez com que Dimas olhasse para a esposa já um pouquinho melhor, intuindo ele que falasse assim: ai querida, vai descansar, por favor, eu te peço, dizia ele. Tanta noite aqui de pé do meu lado vão acabar com a tua saúde, o que vai ser de mim? Doente, exausto, se todo mundo vai estar na mesma situação que eu, descansa, por favor. Eu estou me sentindo melhor, eu sei que o dia vai ser de calma, disse o Dimas.
Em vista da melhora surpreendente, chamaram o médico também ficou surpreso, disse que os prognósticos tinham melhorado muito, não esperava, já estava desenganado. Recomendou então que entregasse o doente ao repouso absoluto. Então a equipe espiritual conseguiu o que precisava, deixou Dimas dormindo sozinho no quarto dele, a família descansando, e o trabalho começou então do desligamento de Dimas. A equipe espiritual era formada por 4 espíritos. Era Jerônimo, que era o espírito mais experiente, que estava coordenando todo o trabalho. Era por André Luiz, que estava ali para aprender e para nos ensinar como se dá esse processo. E mais 2 espíritos que estavam para auxiliar, que era Hipólito e Luciano. Porque o cara era bom. O cara era muito bom. Porque se o outro não tão bom assim, não era 4, eram uns 14, mano. Não, geralmente fica bem explicitado no livro que esse tipo de suporte é muito raro. Pouca gente que merece estar no instante da morte frente a uma equipe espiritual especializada na separação do perispírito. Tá? Dimas realmente merecia. E o trabalho começou com Hipólito e Luciana tecendo uma proteção energética ao redor de Dimas para afastar aquelas vibrações de desespero que eles estavam no quarto. Eles fizeram essa proteção, se colocaram de pé ao lado do leito e Jerônimo então passou a intuir a Dimas que fizesse uma oração. Dimas estava lúcido, estava acordado e essa era a última prece dele em vida. Então ele começou rezando, se lembrou de Jesus Cristo, se lembrou de Maria. Ele percebeu naquele instante que tinha chegado o momento dele e ele rogou a Maria que permitisse que a sua mãe, a mãe de Dimas, o acompanhasse nesse momento. E foi uma oração tão profunda, verdadeira, tão sincera. André Luiz relata que viu o coração de Dimas brilhando tanto que nesse momento entrou no recinto o espírito de muita luz, que era a mãe de Dimas. Ela se colocou de forma que acolhia a cabeça de Dimas no seu ventre, acariciando os cabelos dele, e a partir daqui que vai começar o trabalho. E aí dali começa o desligamento. Daí sim. Mas continua, Renato, agora que está ficando bom, não vai cortar. Então, Jerônimo passou a aplicar alguns passes longitudinais, diz ele, com o objetivo de anestesiar Dimas. André Luiz estava aplicando passes na região da cabeça dele. Logo que Jerônimo anestesiou, ele se empenhou então a desligar o perispírito da região do plexo solar, essa região aqui próxima ao umbigo. E André Luiz, percebendo, olhando bem, visualizando, ele viu que quando Jerônimo desligou essa parte, Dimas ele suspirou alto, acordando a família toda, as pernas deles esticaram, esfriaram, a família acudiu, botando bolsa de água quente nas pernas, e começou a extravasar uma substância branco-leitosa da região do umbigo de Dimas. Só o espírito conseguia ver, os encarnados não conseguiam ver. Logo que o Jerônimo desprendeu o perispírito, desligou a região do plexo solar, e ele se concentrou então no centro cardíaco de Dimas. André Luiz, vendo, ele via que o corpo lutava para não deixar a alma sair. Mas Jerônimo era muito especialista nesse assunto, ele conseguiu soltar o perispírito da região do centro cardíaco. Nesse instante, o coração parou de bater, o médico foi chamado e André Luiz verificou que aquela mesma substância branco-leitosa que verteu do umbigo estava vertendo também da região do coração até o pescoço. E quando Jerônimo terminou o trabalho aqui, ele passou a aplicar um passe em determinado ponto do cérebro. E o que André Luiz viu foi uma chama violeta dourada se desprender da cabeça de Dimas. Instantaneamente essa chama absorveu toda aquela substância branco-leitosa e passou a formar um corpo, primeiro a cabeça, depois os membros, e esse corpo ficou pairando sobre o corpo físico, alguns centímetros de distância, e preso ainda ao corpo físico por um laço, um cordão que ligava cabeça a cabeça. Era isso que André Luiz estava vendo. Então aqui, para os vivos, o Dimas já estava morto. Para os espíritos ainda tinha trabalho a ser feito. O Dimas não estava preparado para sofrer um desligamento. O corpo dele aqui tinha mais um corpo espiritual. Isso, aqui. O perispírito flutuando um pouco acima do corpo físico e ligado por uma corda cabeça a cabeça. Boa. Tipo o acoplamento que a gente vê lá de espaço, né? Que alguns chamam de fio de prata, né? Isso, cordão de prata. Ainda não estava plenamente desligado. Ele não estava preparado para soltar de forma brusca, assim, instantânea. E André Luiz, querendo estudar todos os fenômenos da morte, ele decidiu acompanhar um velório.
O velório é uma coisa interessante a gente abordar, porque a gente não fala muito sobre isso, né? As pessoas não costumam falar muito sobre isso. Até eu já participei de muito velório, e normalmente em velório, Emmanuel, a gente fica contando piada. Isso é. É um costume que a gente tem lá, fica lá contando, às vezes piada, às vezes história engraçada relativo ao morto. Fica acontecendo isso, aconteceu aquilo, esse aproveitou a vida, fez aquilo, aí daqui a pouco quando lembra de uma história engraçada, conta, e o pessoal passa ali um período grande fazendo isso. Está correto? Não está correto, e é bem o que André Luiz nos adverte, porque o que ele encontrou na hora que chegou lá? Ele viu que a casa estava repleta de conhecidos de Dimas, tanto vivos quanto desencarnados. E ele não encontrou Dimas. Uma turma vendo, que estava acompanhando o velório dele, e outra acompanhando o retorno dele. O mundo espiritual. Exatamente. Tinha quem estava se despedindo e quem estava recepcionando. Exato. E André Luiz não encontrou Dimas no mesmo recinto onde estava sendo velado o corpo dele. Não, ele estava num quarto afastado, sozinho, no colo da mãe, em sono profundo, acompanhado por mais 2 espíritos que faziam parte da parte espiritual da equipe mediúnica que ele frequentava. E a mãe falou assim para André Luiz: olha, o desligamento está indo muito bem, olha só, o laço fluídico está quase se desfazendo. Só que podia ser melhor, diz ela, cada vez que alguém se joga sobre o caixão chorando desesperadamente, não deixa de desligar. Esse laço se fortalecia e dificultava o sono de Dimas. Então André Luiz foi perceber bem o que você me relatou. Ele foi acompanhar o velório, disse ele que perto do caixão, todo mundo quietinho, atitude respeitosa, orando, mas ele só saiu pela porta, vários grupos de pessoas contando piadas, assuntos banais. Só que teve um grupo que chamou a atenção de André Luiz. Então aconteceu um fato muito marcante na vida de Dimas. Ele tinha sido testemunha de um assassinato. E essa pessoa estava relatando esse caso com tanta vivacidade que ele conseguiu invocar o espírito do assassino para o velório. Barbaridade. E não chegou sozinho esse espírito, chegou com uma turma de espírito sofredor, bagunceiro, acabou com todo aquele ambiente de tranquilidade que estava lá. É bom a gente lembrar que a gente se comunica com o espírito pelo pensamento. Então, no momento que a gente pensa, a gente atrai a atenção daquele espírito. Sim. E Dimas, então, passou no seu sonho a ter pesadelos com esse episódio, o sono agitado, a situação estava saindo fora de controle e os espíritos precisaram intervir. Ou seja, o que está acontecendo lá afetou ele aqui. Afetou. Então, o desligamento dele estava indo de mal a pior, ele estava perdendo toda aquela tranquilidade de que ele precisava. Os espíritos interviram, expulsaram esses espíritos e falaram para André Luiz: olha, André Luiz, Dimas era uma pessoa muito boa e tem fortes proteções. Mas como ele não estimulava a oração em sua própria casa, a casa dele está aberta para quem quer que entre. Tem proteção nenhuma. Veja como são as coisas, né? Então aqui incentiva a prática do Evangelho ao lar. Você basicamente brinda a sua casa contra a visita de espíritos mal intencionados. Mas a gente vê o seguinte, Emmanuel, hoje não se faz mais velório em casa, né? Isso é um fato que está sendo relatado de um velório que aconteceu na própria residência do morto, né? Meus familiares, meu pai, minha mãe, meu irmão foram todos velados na própria residência. Mas hoje em dia se faz o velório no próprio cemitério ou em outro local, né? E também a gente vê casos, assim, porque esse do Dimas aí, ele estava ali próximo, de espíritos que não sabem que morreram, que acompanham o próprio velório, né? De espíritos que apagam e só vão acordar anos depois, nem sabem que morreram. Né? Mas é interessante que no teu relato, descrevendo a linda história que o André Luiz escreve, tecnicamente Dimas não estava morto ainda, né? Porque o fio ainda estava ligado ao corpo, né? E tanto estava ligado que outro evento que aconteceu ali foi que uma hora a esposa se jogou sobre o caixão, gritando aquilo que sempre, às vezes, grita. Quer ir junto? Não vai, não me deixa sozinha, o que vai ser de mim? Eu já sei que o Gilberto vai contar a piada do dia hoje. Quer ir junto? E o que aconteceu foi que ela infundiu tanta vida nesse cordão que estava quase desaparecendo que Dimas se levantou. O seu perispírito, né, que estava com a mãe, se levantou meio sonambulizado, dormindo, pesadelo, indo em direção ao corpo, querendo entrar no corpo de novo, atendendo ao pedido da esposa. A espiritualidade precisou intervir mais uma vez.
se aproximou da esposa, aplicou alguns passes, fez com que ela perdesse a consciência e desmaiasse naquele momento. Então Dimas passou a ter a tranquilidade de novo. E a lição que fica para a gente, que André Luiz deixou, e segundo as próprias palavras dele, ele diz assim, eu aprendera que as câmaras mortuárias, que são os velórios, né, não devem ser pontos de referência à vida social. Então, nem na casa, no caso aquele que eu citei, nem lá no cemitério ou no outro local onde é realizado o velório. Complementando, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Pense bem, mesmo que você não goste da pessoa que está sendo velada, é um momento muito marcante para ela, muito importante. Sim. Qualquer piada, qualquer coisa mais grave, mais emocionante que você traz à tona vai prejudicar muito o desligamento dela do corpo. Vai fortalecer esse vínculo, ela vai sentir mais do que o corpo está sentindo, que é uma espécie de sofrimento, é melhor deixar ela partir. E aqui a etiqueta do velório é silêncio e oração e nada mais. Respeito. Sim, ótimo. Isso aí é uma boa recomendação. Exatamente. A gente, quando vá no velório, não precisa fazer oração em voz alta. Pense mentalmente, dirija algumas palavras, né, para esta pessoa ali que faleceu e, com certeza, você vai estar ajudando, como o Edson lembrou. Eu estava lembrando agora do enterro muito marcante no Brasil, que foi do Ayrton Senna, recordam? De 94, Sim. Quando, obviamente, ele morreu lá na Itália, depois passou por todo o processo para vir para o Brasil e depois toda a carreata dele mais quanto esse espírito não sofreu, imaginemos, comparando com a história que o Emmanuel nos relata agora, porque ele foi literalmente influenciado por muita coisa, né? Sim, é muitos pensamentos voltados. Com certeza o Ayrton Senna, não sei, não conheço da história do espírito, mas deve ter recebido com certeza um aparato espiritual grande para não ficar perturbado com tudo aquilo, né? Talvez adormecido, né? Talvez adormecido, porque imagine, eu vou usar uma expressão que talvez não seja correta, a bagunça, né? Porque foi uma bagunça, né? Agora a gente olhando o relato e a recomendação que a espiritualidade nos faz que seja silêncio e oração, imagina com passeata, carreata, velório público, aliás, os velórios são públicos, mas públicos no sentido de aberto à visitação, né? Sim, exato. Uma outra característica, né, do caso da morte, que a gente vê na literatura espírita, que os espíritas nos chamam a atenção, é a chamada perturbação espiritual, né? Sim. Que é mais para nós mesmo, né? Os espíritos mais evoluídos não passam por esse processo de perturbação. Mas nós vamos passar. Nós vamos, de certeza. Então, tu explica como é que funciona para a gente já ir se preparando para essa perturbação. Não, a primeira pergunta que traz à tona a perturbação é a questão 163, que a pergunta é a seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Aquele caso que eu citei ali da mãe do Divaldo. Sim, ela teve. Aquele ali, é isso que acontece com todos nós. Quer dizer, no instante que a gente morre, a gente diz, morri, eu sou um espírito, né, imortal, estou aqui vendo tudo. Acontece isso, é o natural isso. Isso é basicamente a definição de consciência de si mesmo, que não é uma definição simples, sabe? Não é fácil a gente perceber como é que a gente está. Deixa eu fazer uma pergunta para os espectadores. Vocês agora, nesse momento, que estão aqui assistindo pelo Facebook, vocês estão vivos, estão encarnados, ou será que vocês não estão no seu perispírito? A espiritualidade está perguntando se tu tem certeza que está vivo ou está morto. A espiritualidade projeta as palestras para os espíritos verem. Tá? Vocês estão acordados ou será que isso aqui não é um sonho? Já aconteceu comigo várias vezes, eu estou trabalhando, estou conversando como e se fosse acordo. a expressão déjà vu? Sim. Déjà vu. Não. Déjà vu. Estou trabalhando, estou conversando e acordo. É um sonho real. Você agora está acordado? Tu tem certeza? Ou é um sonho? Tu tem certeza? Que isso que tu está vendo aqui é de verdade ou não é? Sabe, para a gente ter noção de que essa consciência de si mesmo não é uma coisa tão simples, tá? Essa lucidez, essa autoconsciência. Então os espíritos, respondendo à pergunta se ela tem consciência de si mesmo imediatamente, eles falam que imediatamente não é bem o termo. Eles complementam, falando que depende de pessoa para pessoa. Pessoas mais espiritualizadas, mais puras, mais rapidamente vão ter consciência de si mesmo. Tá? Pode acontecer de uma pessoa que foi má, materialista e tudo, ela já ter falecido há vários anos,
sabe? Questão até de séculos e não ter se dado conta De que morreu. de que morreu. Na reunião mediúnica, de vez em quando a gente Semanalmente, né? Semanalmente nas nossas reuniões mediúnicas, A gente se depara com pessoas. irmãos são trazidos que estão lá cuidando da casa, do gado. Eu até usei essa expressão outro dia, cuida dos bichinhos. E interessante que antigamente eu dizia assim, não, tu não sabe que tu morreu? Aí me avisaram dizendo assim, não, cuidado, não dá um susto desse, né? Vai levando ele com jeito para que ele perceba. É muito engraçado que chega um momento em que alguns espíritos assim, tá, então tu tá querendo dizer que eu tô morto. Era isso que a gente queria dizer. A gente tem que se lembrar que no plano espiritual a gente está animando o perispírito, que é um corpo muito parecido com o corpo físico, muito parecido, engana mesmo. Tá? E essa autoconsciência é difícil da gente ter. Então a perturbação espiritual, deixando bem claro, é um estado alterado de consciência, mais ou menos o que a gente tem enquanto está sonhando. Não acontece aquelas coisas loucas no sonho, você está falando com um ator lá do outro lado do planeta, você está voando e não se dá conta de que é um sonho. Já fez essa pergunta durante o sonho? Não pode ser verdade. Sabe, a gente geralmente não faz. Kardec define a perturbação espiritual, então nas palavras dele, como quando a gente acorda de um sono muito profundo. Ele diz assim, as ideias são confusas, vagas, incertas, à vista, apenas extingue como que através de um nevoeiro. Perturbação espiritual é isso, ela varia muito de pessoa para pessoa e tem alguns fatores que Kardec trouxe à tona nas suas obras básicas que interferem na duração e na intensidade da perturbação espiritual. Boas questões, vamos analisar uma por uma aí, para saber primeiro se a gente vai... Bom, o Emmanuel já nos disse, pelo nosso estágio evolutivo aqui, porque nós estamos tudo no mesmo patamar, né? Estamos todos no mundo de provas e expiações. Todos nós vamos passar por uns mais, outros menos, por essa perturbação. Agora ele vai relatar os fatores que vão causar essa perturbação. Sim. Qual é o primeiro, irmão? Separei 4. Esse aqui a gente dificilmente consegue mexer, que é o gênero da morte. Então aquelas pessoas que desencarnam devido a uma doença crônica, o esgotamento da força vital devido à velhice, elas tendem a ter uma perturbação menor, que o espírito já está soltando do corpo lentamente. Sim, no decorrer do tempo. Agora, aquelas pessoas que no auge da juventude sofrem um acidente e desencarnam assim imediatamente, elas tendem a ter uma perturbação maior, porque o corpo a alma ainda está muito presa ao corpo. Certo? Mas não é só um fator, tá? Outras coisas entram em consideração aqui. Por exemplo, outro fator que vai alterar a duração e a intensidade é a afinidade existente entre o espírito e o corpo. Basicamente, se você tem mais afinidade com o seu espírito, você vai ter uma perturbação menor. Se você tem mais afinidade com o seu corpo, você vai ter uma perturbação maior e mais duradoura. Porque você vai querer ficar mais tempo ligado ao corpo. Como é que eu sei se eu tenho afinidade com o corpo ou com o espírito? É a questão que geralmente a gente sabe. Pois é, como é que eu sei? E é uma questão fácil de ser respondida. Pergunte a si mesmo. No que você dedica o seu tempo? É nos prazeres do corpo? Comida, sexo, balada, botox, academia para ficar saradão? Ou nos prazeres do espírito? É convivência com bons amigos, é o estudo, caridade? Dependendo da resposta a essa pergunta, você já sabe se sua perturbação vai ser muito afetada por esse fator ou não. Certo? Qual é o outro aspecto? E esse outro aspecto é o que Kardec diz que tem maior relevância e maior influência, tá? Que é o estado moral da alma. Isso aqui é difícil e é fácil da gente falar, porque aquelas pessoas que têm a consciência pura e que cultivam a prática do bem, elas tendem a ter uma perturbação muito menor, com exceção de todos os outros fatores. A pessoa pode ter uma morte brusca no auge da vida, mas ela é uma pessoa extremamente espiritualizada, boa, consciência pura, caridosa, ela rapidamente vai passar pela perturbação e ter consciência do seu estado. E o último fator que eu separei para a gente comentar, e este aqui nós estamos ajudando a todos os ouvintes, é o conhecimento desse assunto, né? Porque se você estudou que quando você desencarnar, você vai deixar o corpo físico, vai animar um corpo muito parecido com o corpo físico, não vai sentir tanta fome, tanta sede, não vai conseguir comer, não vai conseguir se comunicar com as pessoas, você vai ter elementos
para deduzir de que você não está no normal, que alguma coisa está diferente. Exato. Diferente de quem pode ter até uma religião, mas não segue, não pensa sobre o assunto, às vezes ela não se dá conta de que está morta mesmo já tendo capacidade para ter. E eu gostaria de lembrar que também nas nossas reuniões mediúnicas vêm espíritos, né? São trazidos espíritos que estavam adormecidos aguardando a volta do Salvador. Porque a religião que ele cultivava enquanto vivo, né, enquanto encarnado, dizia que ele, no sono eterno, aguardaria a volta do Cristo, do Salvador. E pelas trombetas. Pelas trombetas, exatamente. Mas, obviamente, por tantas orações recebidas, ele é despertado do seu sono de morte e vem ser recuperado. E aí percebe que o ensinamento que ele havia recebido, de fato, não acontece, né? Nós não vamos dormir num sono eterno, aguardando um retorno, ou um sono tão parecido com a eternidade, que vamos esperar a volta ao toque da trombeta, a volta do Salvador. Então, como o desconhecimento, eu quero fazer influencia, né? Então, o programa de hoje, com as palavras do Emmanuel, é isso, é desmistificar isso, é ensinar como acontece, de forma tão simples, a passagem. E isso, inclusive, é importante, mesmo para as pessoas que professam outras religiões. Nem estamos aqui pedindo que ela mude de religião. Não, continue na religião dela, mas ela já tem esse entendimento, ela já tem esse limite, já a coisa é diferente. A minha fala, obviamente, não é uma crítica aos pensamentos de outras religiões, não, em absoluto. É como o ensino ou a prática do ensino pregado naquela influencia depois quando está do lado de lá. Como hoje a gente vê, e a internet está aí para nos auxiliar, o ensinamento está à disposição de todos, quer dizer, todos nós temos possibilidade de tomar conhecimento desses assuntos pela internet, né? Muitas pessoas que frequentam essa ou aquela religião acabam incorporando esse conhecimento que a gente está passando agora. Bom, né? E isso é muito bom. Emmanuel, você disse uma coisa muito importante aí, que é o que eu acho que devemos fechar o assunto, né? Eu acho que é o fechamento do assunto, que é exatamente isso. Quanto mais eu for uma pessoa boa, mais boa será a minha morte, é isso, né? Exatamente. Mais tranquilo vai ser o seu desligamento. E você quer fechar o assunto com essa pergunta também? Mas posso só fazer uma ligação, Gilberto, com o que tu está falando, relembrando o que tu acabou de falar, para que os nossos amigos atentem a isso. O gênero da morte foi uma das características, né? O gênero da morte. Então, morto por um tiro é um gênero de morte. Exato. Ok. Mas, porém, aquele espírito, ele era um espírito de elevação moral. Ele se afeiçoava. E aí, quando morto, né, o fato da morte, as pessoas dizem assim, mas ele não merecia ter morrido desse jeito. E aí, desculpem a frase que eu vou usar, porque é uma frase popular. Há quantos bandidos que deveriam estar mortos desse jeito e morre ele assassinado? Não é assim a fala popular? Sim. Na verdade, é isso que tu vai entrar agora, né? O gênero da morte, que muitas vezes é impactante, não diz como o espírito é, e nem essa carga moral, então vai trazer aquilo que é o assunto que tu vai entrar agora, porque eu olhei, mas eu queria relembrar esse fato, meu povo, porque muitas vezes a gente acha que o gênero da morte quer dizer como o espírito é, e não tem nada, faz parte, mas a moral está acima. Está. Então, vários fatores eles interferem então na perturbação, no desligamento. Não é só um fator que vai determinar a sorte desse espírito no momento da morte, né? Só que a gente já abordou mais ou menos todos os aspectos, abrangendo de forma um pouco superficial como se dá o desligamento. Só que, mesmo sabendo de todas essas informações, a gente sabe que a morte, esse momento, não é um momento fácil para ninguém. Não é fácil nem para quem continua vivo aqui, que vai ter que sentir... E também não vai ser fácil para nós que estamos conhecendo esse assunto sempre. Sim. Não vai ser fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Não. Imagina, por exemplo, uma mãe de criança pequena, de neném, que sofre um acidente e desencarna. Não é fácil para ela começar uma vida nova lá no plano espiritual e deixar os filhos aqui separados, tá? A gente tem uma grande responsabilidade, sabendo que quando a gente se lembra dessa pessoa com sentimento, a gente está se comunicando com ela. Então aqui a gente tem que trabalhar a parte
da consolação pela perda de entes queridos, porque tudo isso tem um significado, né? Por que a gente passa por esses grandes golpes da vida? Que é a perda de ente querido, que é uma doença grave, que é a perda do emprego, da fonte de subsistência, isso tudo tem um objetivo na gente. E para a gente pensar a respeito disso, nós temos que pensar, na verdade, não no porquê a pessoa foi, mas no porquê a gente vive. Qual o sentido da vida? É exatamente uma pergunta boa essa. Que eu convido a todos para a gente fazer um exercício. Vamos voltar no tempo, 50, 60 anos, vamos fazer de conta que a gente... No caso, 66, tá, pessoal? Fazer de conta que a gente é espírito, a gente está habitando uma cidade espiritual, tipo aquele filme do André Luiz, a gente está numa sala de reunião, planejando a nossa próxima encarnação, que é essa aqui. Daí a gente está lá, planejando todos os pontos, olha, mas tem que trabalhar isso, teu pai vai ser esse, tu vai se casar com isso aqui, tu tem que trabalhar aqui porque aqui está complicado, está falhando sempre. E daí o colega que está do meu lado aqui pergunta, oi Manuel, quanto tempo você vai viver na próxima vida? Eu falo, olha, muita coisa para resolver. Eles previram para mim uma vida de, sei lá, 90 anos. E você? Vai quanto? Daí ele me responde assim, não, eu estou com um desequilíbrio no perispírito aqui, eu só preciso passar pelo choque da carne para equilibrar e já estou bem. Eles previram para mim uma vida de 5 anos. O que eu digo para ele? Eu estou no plano espiritual, lembra? Pro espírito, olhando de lá para cá, não estou olhando daqui para lá. Isso. Para o espírito, o corpo é como uma prisão. A gente não gosta de estar preso ao corpo. Eu digo assim, que bom, Edson, que você só vai ficar 5 anos preso. E já vai isso estar lá no mundo espiritual, né? Depois que a gente vem para cá, a gente diz assim, esquece. O Edson durou 90 anos e o outro morreu com 5. É o contrário, né? Você sabe. Aqui a gente diz o contrário. A gente esquece e sofre. Então, para a gente aprender a lidar com esse sofrimento e modificar a sensação, tem um neuropsiquiatra que é muito citado quando a gente aborda esse assunto. O nome dele é Viktor Frankl. É um neuropsiquiatra austríaco que teve a família toda morta nos campos de concentração do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um best-seller. Tem uma frase nesse best-seller que é emblemática. Ele diz assim, a vida não é insuportável pelas circunstâncias. Só se torna insuportável pela falta de sentido e propósito. O que significa isso? Não são esses sofrimentos pelos quais a gente passa que torna a vida insuportável. A gente não enxergar o porquê disso. Não tem um objetivo. Isso. Qual o objetivo do sofrimento? A gente sabe que a encarnação, a nossa vida aqui, não é umas férias no plano material. Tem um objetivo a nossa vida. E todas essas dores pelas quais a gente passa tem aquela capacidade de chacoalhar a gente, de fazer a gente repensar a nossa vida. Não tem inúmeros casos de pais que perdem filhos por uma doença rara e montam uma ONG auxiliando pais. Então aquela vida que seria aquela coisa morna tem uma guinada completa e é totalmente dedicada à caridade. Certo. Sabe? Então isso é um puxão de orelha. Olha, mano, presta atenção, tu não está aí para férias, está aqui para trabalhar. E a gente vê bem isso, né? O que é o que a gente busca no dia a dia? É um jantar bom, comprar um celular de última geração, comprar um carro, viajar. Isso não tem a menor relevância para quem está de luto. Não é? Verdade, tem razão. Então, a gente tem que pensar em 3 pontos para aprender a lidar com essa dor. Primeiro ponto, e que nos faz sofrer, que é a ausência dos entes queridos aqui. A gente sabe que essa fala da dor do luto? A dor do luto. Ok. O que nos causa dor é a ausência dos nossos entes queridos aqui. Mas nós sabemos que essa ausência é uma ilusão. A gente está em constante comunicação com eles. Então nós espíritas sabemos que quando a gente dorme, sono físico, o espírito se liberta do corpo e vai estar em relação com os espíritos no plano espiritual. E o espírito Meimei relata um caso muito interessante. Então lá, através da mediunidade de Chico Xavier, disse que trabalha numa instituição no plano espiritual, que acolhe espíritos de crianças recém-desencarnadas e que à noite eles vêm aqui na Terra buscar os pais dessas crianças para colocar em contato, para brincar, para conversar. E daí a mãe acorda no dia seguinte sem aquela dor que devorava a alma dela e ela não se acha no direito de não estar sentindo aquela dor. E não sabe por que não está sentindo a dor naquela intensidade, mas é que ela foi consolada. Não é? Então, 3 coisas que vão nos ajudar a lidar com a dor do luto.
é saber que essa separação é ilusória, a gente está em constante relação, durante a noite a gente se comunica com os nossos entes queridos, pode ser que agora mesmo ele esteja do nosso lado intuindo alguma coisa boa para a gente. É saber que essa dor e sofrimento tem um propósito, que é nos alertar para prestar atenção no real motivo da nossa existência, da nossa vida, e é saber que esse sofrimento tem fim. A gente viu a vida mais ou menos direitinho, no fim da nossa vida vai ser um momento de reencontro, onde a gente vai ter paz e alegria de reencontrar todos os nossos amigos. E é importante essa expressão fim, é que tem fim o sofrimento, não a vida. Dá a impressão de que a nossa vida vai ter fim, mas na verdade a vida é eterna, mas os sofrimentos, que teremos muitos, né, por suportar, eles têm fim. A gente rompe eles a cada passo avante que a gente dá no entendimento e nas melhoras que a gente vai causando para o nosso espírito. E aí então aquele desafio, vou chamar de desafio, ele é superado. Sim. É bom lembrar também, você citou aqui o caso de uma mãe que foi levada e foi ver o filho lá no mundo espiritual, né? E alguém pode estar perguntando assim, mas tem criança lá no mundo espiritual? É curioso isso, né? Sim. Se o espírito já é adulto, né? Ele já vem de uma outra encarnação como adulto, ele renasce como criança e de repente ele deveria voltar para o mundo espiritual, já se torna adulto lá, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Um espírito evoluído, ele imediatamente se torna adulto no mundo espiritual. Mas o espírito, no nosso estágio evolutivo, quando a gente é criança, a gente vai para o mundo espiritual e continua criança lá, até que a gente retome a nossa condição de adulto, né? Exatamente. Então, a gente explicar bem isso para as pessoas não ficarem confusas. E é interessante que na descrição que o Emmanuel nos dá, é que ele continua criança, inclusive para ajudar a mãe que está do lado de cá em sofrimento de luto, né? Então, se ele já tivesse ficado adulto quando se transformasse em espírito, ele não conseguiria. Mas como o perispírito é muito plástico, alguns espíritos até evoluídos que estão na vida adulta, eles se mantêm na condição de criança. a imagem de criança só para a mãe ficar melhor. Mas isso, Gilberto, é para dizer que exatamente no segundo após a nossa morte é igual ao segundo anterior. Nada acontece de extraordinário que muda. A gente não deixa de ser pecador. Se for pecador, a gente não vai virar santo com a morte. É isso? A morte é simplesmente um fato, uma passagem. A gente continua sendo exatamente como é aqui. Não, mas daí na hora que eu morrer, agora eu já sei que estou estudando espiritismo. E agora eu sei que depois que eu morrer, eu já vou procurar os espíritos, Não, se não começar a fazer as coisas boas agora, quando morre, vai procurar tudo que já procurava aqui antes. E talvez mais, porque está livre, né? Está livre do corpo, vai procurar com muito mais intensidade. Então a gente tem que perceber que nós iremos para o mundo espiritual de acordo com a mesma vibração que a gente estiver vivendo o nosso atual hoje. Nós vamos na mesma situação lá para o mundo espiritual. Né? Nem para mais e nem para menos. Nós vamos na mesma vibração em que nós estamos nesse instante. Então, vamos cuidar do agora. Sim. Daquilo que nós estamos vivendo neste momento. Emmanuel, quer fazer a sua finalização aí da palestra? Porque nós estamos com o horário da hora. Já foi, eu já fiz a minha finalização, era aquele comentário que eu terminei. Então tá bom. Agradeço a audiência de todos. É um prazer o convite da casa. Podem contar comigo quando eu montar outra palestra também. E a gente fica aguardando, porque você já é a segunda vez que ele vem aqui no programa, trazendo temas interessantes para a gente conversar e esclarecer. Esse tema morte, né? Vamos agradecer o João. O João também já esteve aqui falando sobre esse assunto. Realmente é importante que a gente aborde, né? Porque o esclarecimento, como diz ali, é um fator preponderante quando acontecer conosco, para a gente poder entender aquilo pelo qual nós todos passaremos. A tua brincadeira, Gilberto, que tu disse todo mundo quer ir ao céu, mas ninguém quer morrer, né? Mostra como é impactante, né? Esse assunto e esse fato, porque ele é um fato, né? Talvez as pessoas acreditem em reencarnação, acreditem na comunicação dos espíritos, mas quando fala de morte, aquilo toca muito fundo, né? É muito mais pesado nos seus corações, e o Espiritismo quer desmistificar realmente isso como um processo natural, né? Então nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando, aos internautas que acompanharam a análise de hoje, e nós voltamos
na próxima semana com o programa Dimensão Espírita.